Boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Com imensa alegria no coração, inicio o ciclo de palestras do ano de 2023 nas reuniões espirituais das quintas-feiras. Agradecendo imensamente a essa casa pela oportunidade de aprendizado e também ao plano espiritual. Neste ano, estudaremos juntos o livro Nosso Lar, que é uma obra maravilhosa, que nos traz ensinamentos de grande importância. Da coleção de 13 livros do Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, sobre a vida no mundo espiritual, este é o primeiro livro, e conversaremos hoje sobre o seu prefácio, que foi escrito por Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, e também sobre a mensagem inicial, escrita por André Luiz. Lançado em 1944, o romance Nosso Lar é considerado um marco na literatura espírita, por narrar com tantos detalhes e de forma tão rica e tão tangível a vida no mundo espiritual. Além desta coleção, o espírito escreveu outras obras em parceria com Chico, e também com alguns outros médiuns. No total, foram 33 livros assinados pelo espírito André Luiz. Seu grande mérito é mostrar que, após o nosso desencarne, enfrentamos a nossa própria consciência, que nos coloca face a face com todas as nossas atitudes durante a vida material. Passamos a ter conhecimento sobre tudo o que poderíamos e deveríamos ter feito, e deveríamos ter feito diferente, sobre todo o tempo que desperdiçamos da nossa evolução, e temos a importante chance de refletir muito, para que, quem sabe, em uma próxima oportunidade, possamos fazer diferente. Pelas sábias palavras de Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Em geral, os prefácios costumam apresentar e exaltar o autor do livro, bem como a sua personalidade. Mas isso não acontece nesse livro. No seu prefácio, chamado de Novo Amigo, nos esclarece Emmanuel que o anonimato é filho legítimo do verdadeiro entendimento. Desta forma, nos diz que muitas vezes, quando conhecemos o nome do autor, lemos o livro de forma passional, até com uma certa admiração, sendo que a intenção desse livro era que lêssemos e tivéssemos entendimento de uma forma racional, sem qualquer juízo anterior, baseado na relevância do autor. Segundo Chico relata, em carta que escreveu ao presidente da Federação Espírita Brasileira na ocasião, Vantuil de Freitas, notou que Emmanuel, em suas comunicações, lhe passara a informar de que algumas autoridades espirituais estariam desejosas de trazer ao conhecimento do plano material páginas que dessem a conhecer aspectos da vida no plano espiritual, e que, desde então, sempre que se concentrava, passou a ver ao lado de Emmanuel aquele cavalheiro espiritual, que depois se apresentou por André Luiz. Assim decorreram quase 2 anos antes do Nosso Lar. Passou a se sentir familiarizado com a presença de André Luiz, que, quando se apresentou, disse ser seu novo amigo e irmão na eternidade. Chico disse ainda que sempre via o esforço de Emmanuel e de outros amigos espirituais se concentrando em André Luiz, e que acreditava ser o novo amigo o representante de um círculo, talvez vasto, de entidades superiores. A escolha do pseudônimo André Luiz foi por este ser o mesmo nome do meio-irmão de Chico,
já que o principal desta obra era o seu testemunho. O seu nome verdadeiro pouco importava. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou se despojar de todas as convenções, vaidades e orgulho, cerrar a cortina sobre si mesmo, inclusive a do próprio nome e de sua posição social ou profissional, exercida durante a sua vida material. Se manteria no anonimato, também para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão, já que a sua verdadeira identidade ou identificação poderia causar desconforto ou perturbações àqueles que, ainda encarnados, pudessem se identificar de qualquer forma com o que estivesse sendo descrito nesta obra. Esclarece Emmanuel que os que colhem as espigas maduras não devem ofender aos que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor, querendo nos dizer que cada um está em um diferente estágio, em um diferente momento da evolução, merecendo o nosso cuidado e o nosso respeito. Sabemos que André Luiz foi um médico no Rio de Janeiro em sua última encarnação. Foi casado, teve 3 filhos e que desencarnou por volta de 1931, ou um pouco antes, conforme a obra Nosso Lar relata, vitimado por uma obstrução intestinal decorrente de neoplasia ou de câncer, agravado por consequência da sífilis que contraiu por seus excessos durante a vida material, e que seu desencarne ocorreu após uma permanência de 40 dias no hospital. Há teorias que tentam associá-lo a Oswaldo Cruz e também a Carlos Chagas, entre outros médicos. Porém, conforme o que foi descrito no livro, há coincidências e diferenças em relação à vida desses médicos citados e à vida descrita por André Luiz. Desta forma, não nos permitindo a certeza de que realmente seria algum desses médicos citados. Mas isso realmente pouco nos importa. Nosso Lar quer nos mostrar a experiência legítima vivenciada após o desencarne de um espírito em nosso mesmo nível de evolução, de nossa própria ordem, que veio contar a sua história para que pudéssemos ter empatia, entendimento, já que nos fala de dores emocionais semelhantes à que estamos vivenciando. Sua própria história nos é uma grande lição. Essa obra foi, inegavelmente, uma verdadeira bênção esclarecedora, trazendo, inegavelmente, novos horizontes, abrindo um entendimento mais amplo, mais concreto do nosso destino após desencarnarmos. André Luiz mostrou com muita clareza que, depois de deixar a vida física, o espírito pode, dependendo dos seus méritos durante a vida encarnada, continuar atuando em organizações sociais até muito mais perfeitas do que a Terra. Ou pode se encaminhar para locais, como veremos, onde impera a dor e o desequilíbrio. Sua publicação pela Federação Espírita Brasileira aumentou consideravelmente o interesse ao estudo do assim chamado mundo espiritual. Causou muitas discussões, pois até aquela época haviam muito poucas informações de como se organizava a vida fora do mundo material. Para aqueles que duvidavam e ainda duvidam do conteúdo da obra, Emmanuel esclarece de que a surpresa, a perplexidade e a dúvida são dos aprendizes que ainda não passaram pela lição. Muitas coisas que foram descritas no livro, publicado na década de 40, já pudemos constatar. Algumas outras coisas, possivelmente, ainda vamos ver no futuro, nesta ou em outras vivências. Com seu relato, André Luiz também nos fala sobre um lugar de transição dos espíritos que não souberam aproveitar
as oportunidades de evolução que tiveram durante o período em que estiveram na Terra, daqueles que desperdiçaram tempo e saúde, entre outros tantos talentos que possuíam. Para esse lugar de transição, usou o nome de umbral, que é uma morada provisória de espíritos que tiveram uma vida pouco produtiva. Para entender melhor o motivo de André Luiz ter permanecido 8 anos no umbral, precisamos explicar o que é umbral e as razões pelas quais os espíritos são encaminhados para lá. A palavra umbral vem do espanhol e a designação de lugar de entrada para o interior, soleira da porta. Arquitetos e engenheiros sabem bem que o umbral na construção se refere à porta de entrada desta construção. No Espiritismo, umbral se refere, então, a um lugar de passagem ou transição, para onde são encaminhados, como já dissemos, os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução durante a vida material. André Luiz o apresenta como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. O mundo espiritual é composto por diversos lugares que vibram em faixas específicas. Lá, espíritos semelhantes se agrupam conforme o tipo de vibrações que vivenciam, por afinidade de pensamentos, pelas atitudes quando encarnados e de acordo com o grau de evolução espiritual. Nosso pensamento, assim como disse Emmanuel certa vez, viaja pelo espaço em tempo instantâneo, e nós somos de fato um ímã poderoso. Faz-se fundamental o cuidado com os nossos pensamentos de ódio, raiva, inveja, vingança, entre tantos outros pensamentos negativos e inferiores que às vezes temos. Por este pensamento ser exatamente aquilo que acabamos atraindo. A maioria dos espíritos, após desencarnados, passam pelo umbral para refletir sobre a vida física e por lá permanecem até resolverem atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los. É um erro pensar que só os espíritos de classe muito inferiores e que cometem falhas graves, como aqueles que matam, roubam, furtam, passam pelo umbral. Para lá também vão espíritos que possuíam vícios e comportamentos autodestrutivos durante a vida material, como é o caso de André Luiz, que nos relata que este plano espiritual se situa próximo à crosta terrestre e nele os espíritos continuam possuindo as sensações físicas próprias da vida terrestre, como fome, sede, calor, frio, dificuldade em respirar. Podem ainda ter a sensação de perda da noção do tempo e espaço, além de um medo terrível do desconhecido. André Luiz não conseguia compreender porque lá o chamavam de suicida, afirmação a seu ver incorreta, já que ficou 40 dias internado lutando para viver. Mas quando foi resgatado para nosso lar, entendeu que por suas atitudes inconsequentes durante a vida material, perdera muita vitalidade com bebidas, alimentação inadequada e outros hábitos ruins, e que foram esses excessos que na Terra cometera que acabaram por encurtar o tempo que poderia ter vivido. O suicídio não é somente caracterizado pelo atentado fatal contra o corpo de maneira consciente, é também uma ação inconsciente que ocorre por uma sucessão de maus hábitos que podem antecipar o desencarne. Por esse motivo, André Luiz, no umbral, foi chamado de suicida inconsciente. O objetivo desta obra também foi mostrar que precisamos aplicar nossos imensos potenciais no trabalho da caridade e no auxílio ao próximo. A vida terrestre se equilibra no amor, e sem que a maior parte dos homens se aperceba, as almas se amparam mutuamente e vão se equilibrando e evoluindo no plano de redenção. A Terra é a oficina sagrada, pois nela conseguimos trabalhar para evoluir. A luta humana é ferramenta necessária para a nossa evolução.
e não podemos desperdiçar essa oportunidade. Essa luta é conosco mesmo, contra o nosso orgulho, vaidade, egoísmo e contra todos os nossos pensamentos e atitudes que, de forma voluntária e involuntária, nos distanciam dos ensinamentos de Jesus. Quando encarnados, conseguimos fugir da nossa consciência, das nossas próprias escolhas. Após o desencarne, não temos como fugir, não podemos nos eximir da responsabilidade das nossas próprias atitudes. É por esse motivo que a vida terrena deve ser aproveitada dignamente. Nesse livro, aprendemos que precisamos não apenas do Espiritismo, cujos ensinamentos, entre tantos outros, nos fazem acreditar na continuidade da alma, na evolução do nosso espírito, e do espiritualismo, que nos permite acreditar na existência da alma, e sim da espiritualidade, ou seja, precisamos colocar estas crenças em prática, colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou em seu evangelho. Não nos basta investigar fenômenos, doutrinar consciências alheias, se dizer espírita ou espiritualista. É necessário aplicar nossos infinitos potenciais no serviço do bem. E foi apenas após entender que a fé é uma manifestação divina do homem e pedir auxílio ao Supremo Autor da Natureza, que assim chamou, já que não era seguidor de qualquer religião em vida, que André Luiz percebeu entidades prontas para auxiliá-lo e levá-lo a um lugar muito parecido com os hospitais da Terra. Depois ficou sabendo que o hospital, entre aspas, para onde foi levado, era um dos muitos que haviam naquele lugar, todos com a finalidade de tratar os males que as pessoas traziam de suas vidas anteriores, causadas por suas próprias ações enquanto encarnados. André, em meio a tantos ensinamentos e com a disposição renovada, no nosso lar, começa a sentir a necessidade de voltar a trabalhar, já que era médico na Terra. Marca, então, um horário com um dos responsáveis para tentar obter permissão, porém se sente envergonhado ao ouvir que teve inúmeras facilidades para se tornar médico, sem ter realmente as aproveitado, assim como tudo o que for oferecido por seus pais. Pouco aproveitou em sua passagem na Terra. Além de todos os desvios de conduta, da espiritualidade deixada de lado, dos excessos, da soberba, percebeu então que o título de médico tão aclamado na Terra nada mais foi do que um detalhe para a espiritualidade e que doravante deveria conquistar o mérito de poder trabalhar. Em uma etapa inicial, até conseguiu trabalhar no auxílio aos enfermos, não como médico, pois ainda não poderia ocupar tal função em nosso lar, mas como um aprendiz. Mais para frente, a depender de suas conquistas espirituais, poderia passar a ser um aprendiz da medicina espiritual nas equipes de trabalho do nosso lar. Aprendeu dessa forma que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Existir é uma dádiva para nos renovarmos e evoluirmos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que devemos sempre nos cuidar, orar e vigiar, a fim de termos uma encarnação feliz e também um desencarne salutar. Amai a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e do qual ele é tão responsável quanto um cavalo mal conduzido o é pelos acidentes que causa. André Luiz, em sua mensagem inicial deste livro, nos diz que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e que a morte é o jogo escuro das ilusões, onde apenas nos despimos de nossa roupagem carnal. Jogo escuro, já que não temos conhecimento do que nos ocorrerá após a vida cessar. E jogo das ilusões, pois é pura ilusão pensar que em nossas patentes, em nossos títulos, em nossos bens materiais, e pensar que isso
vai nos diferenciar na vida espiritual. A alma percorre caminhos variados e etapas diversas nas nossas diversas encarnações, recebendo afluentes de conhecimento, como um grande rio. Vai se avolumando em expressão, se purificando em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais é processo bastante simples. Apenas mudar de encarnação, ou como André Luiz nos diz, apenas trocar a roupagem física, não decide o problema fundamental da iluminação, ou seja, por si só, não nos faz melhorar, nem nos faz evoluir. Faz-se necessário nos conhecermos profundamente, detalhe a detalhe, para o longo processo do nosso aprimoramento espiritual. O tempo para a nossa evolução é escolha nossa, já que temos livre-arbítrio. Seria muito infantil pensarmos que, quando acaba a vida física, zeramos a nossa conta, ou seja, que as questões do infinito da nossa evolução estariam todas resolvidas. André Luiz nos diz ainda que uma existência nada mais é do que um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências nos serão necessárias ainda? Não nos basta aprender, estudar a doutrina, precisamos de muito esforço para entrarmos na academia do Evangelho de Jesus, para vivenciarmos os seus ensinamentos, sempre ouvindo com o coração a sua voz, em busca da nossa evolução espiritual. Que possamos, conforme a recomendação de Emmanuel, guardar a experiência de André Luiz em nossas almas. Nossos passos devem nos dirigir verdadeiramente a Jesus e ao seu caminho de luz. André Luiz termina dizendo que estaria nos oferecendo apenas algumas ideias, algumas ligeiras notícias do caminho a percorrer, tendo consciência de que o Espírito sopra onde quer. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que saibamos fazer a escolha dos passos a trilhar. Muita luz e infinitas bênçãos a todos. E uma ótima reunião.